Êxodo, capítulo de número 13, do verso de número 17 ao verso de número 22. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, vamos nos colocar em pé para orar. Vamos pedir a bênção do Senhor para a pregação. Senhor, nós te louvamos, te adoramos em adoração pública diante do texto da tua palavra lida. Pedimos a iluminação, pedimos, abençoa, ó Deus, a pregação, nos dá ouvidos para ouvir, nos dá a ouvir o teu evangelho, ó Deus, também as tuas exortações. Abençoa o teu povo, ó Pai, nos dá a ouvir a voz de Cristo pela palavra. Abençoa todo este dia, abençoa esse serviço ao Senhor. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós temos visto na exposição deste livro do Êxodo que a salvação é do Senhor e que o Senhor salva soberanamente, resgata um povo da escravidão. E esse mesmo Deus que salva da escravidão é soberano, a salvação veio de Deus. O Senhor enviou pragas com mão poderosa, tirou o povo do cativeiro egípcio. Esse mesmo povo que salva do cativeiro é também soberano sobre ou pelo caminho que conduz à salvação. E no nosso texto, esse caminho que Deus determinou para o povo foi um caminho mais longo, um caminho pelo deserto, e veremos durante o sermão o porquê. Mas o fato, irmãos, é que o povo de Deus sempre esteve onde Deus quis que ele estivesse. O tempo no Egito, Deus falou para Abraão que foi decreto do Senhor. Os 400 anos na terra do Egito como escravos. Agora, pela vontade de Deus, o povo irá caminhar no deserto e veremos nesta jornada que o povo não ia para onde ele queria. Não era a vontade do povo. Eles não estavam onde eles queriam estar, mas onde Deus os guiava. E agora, é claro, isso já havia sido dito, mas a partir de agora fica claro, porque acontece no relato, na narrativa do nosso texto,
que é a vontade de Deus que o povo caminhe pelo deserto, esteja no deserto. E esse processo era necessário para formar Israel como nação, como um povo santo do Senhor. Assim, irmãos, como é necessário para nós, crentes da nova aliança, fomos salvos. Estamos salvos em Cristo, mas é necessário andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita. Assim como é necessário, irmãos, andar pelo caminho da cruz. Não é pelo caminho que você quer, que você deve andar. Você não está onde você está porque você quer. E você não vai seguir o caminho que te agrada. E o mesmo se aplica à igreja como um povo. Nós somos guiados por Cristo, que é o cabeça da igreja. A salvação é do Senhor e o caminho também é do Senhor. Cristo, sabemos, é o caminho. E o caminho de Cristo para o seu povo após salvá-lo é o caminho da cruz. E fora do caminho de Cristo, o que tem é atalho, que é desobediência a Deus. No sermão passado, irmãos, observamos a saída de Israel da terra do Egito. Vimos todos aqueles memoriais que Deus estabeleceu para o culto, a festa da Páscoa, pães asmos, rito da consagração dos primogênitos. É evidente que essa salvação é pelo sangue do Cordeiro. E que o povo já salvo é chamado à santidade, consagração, obediência. E agora no nosso texto fica claro, o povo já salvo é chamado a caminhar no caminho de Deus, ser guiado por Deus, por Cristo. E isso é muito claro pelo que vemos nesse texto e veremos na sequência dessa jornada de Israel pelo deserto. Deus é quem determina o caminho, Deus é que determina onde o seu povo deve estar. O Senhor salva, o Senhor é o guia, o sustentador, e o deserto é o local adequado para que o povo de Deus experimente andar pela fé. É o caminho estreito aqui exemplificado, irmãos, nesse contexto do Antigo Testamento. E tudo isso está registrado aqui para que Israel e nós, como Israel de Deus hoje, na Nova Aliança, possamos lembrar da nossa história. É tanto que em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, Deus diz, lembre que eu te levei pelo deserto, pelo caminho, para te humilhar. Então nós, irmãos, devemos lembrar desse relato, olhar para Deus, para a sua palavra, para a cruz, observar como é que é a salvação de Deus. Deus tira um povo do cativeiro, mas para que ele ande, esse povo deve andar com Deus. Esse texto também ele é preparatório para o grande milagre que virá na sequência, no próximo capítulo, capítulo 14, da travessia do Mar Vermelho. E aqui então nós temos os primeiros passos da saída do povo de Deus. E também temos aqui nesse texto o modo como Cristo está com o seu povo. Cristo está com a igreja do Antigo Testamento, com Israel no deserto. E por isso, irmãos, a partir desse texto irei pregar com o tema Cristo guia a igreja no deserto. Cristo guia a igreja no deserto. Em primeiro lugar, versos 17 e 18, Cristo é soberano sobre o caminho. O caminho é de Cristo, a soberania de Deus, do princípio ao fim da salvação. E Deus está no meio. Deus inicia, Deus termina, mas Deus está presente no processo, no meio. Deus escolhe um povo para a salvação. E Deus escolhe o meio pelo qual esse povo será salvo, a jornada que terá que empreender. E isso é bondade de Deus, é o que temos no verso
de número 17. Deus revela o porquê eles não foram por uma estrada mais curta. Verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, bem mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então Deus guiou o povo, haviam estradas na antiguidade, e havia um caminho muito direto ali, para a terra de Canaã. E esse caminho, irmãos, era um caminho que ia pela terra dos filisteus, algo ali como o que hoje temos ali, a faixa de Gaza, aquela região. E neste caminho havia uma estrada e haviam fortificações militares egípcias, tudo indica também dos filisteus. Então, o caminho da terra dos filisteus era o caminho pela costa marítima, via mares, uma rota comercial. Mais ou menos 15 dias para chegar a Canaã por esse caminho, mas haviam fortes, fortalezas. Era um caminho militarizado. De certo modo, era um caminho rápido, um atalho. Claro que Deus tem todo o poder e poderia ter determinado que eles fossem por esse caminho. Mas Deus diz que não queria que o povo fosse por esse caminho para que eles então não se arrependessem vendo a guerra. Desse modo, irmãos, há uma vontade de Deus, há uma bondade de Deus, há uma misericórdia da parte de Deus para com o povo, porque Deus conhece de antemão o coração humano, Ele sabe o estado, a condição, a posição em que o seu povo está, e Deus então revela que sabe que se o povo então visse a guerra, tornaria para o Egito. Era difícil ser escravo no Egito, muita opressão, mas a guerra é pior. E desse modo, irmãos, Deus leva o povo pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. Deus decretou que o povo deveria andar pelo deserto, e isso aponta a um tipo do caminho estreito. De fato, nenhuma das opções, não há opção fácil aqui, ir pelo caminho dos filisteus ou ir pelo deserto, não é esse o ponto. Mas o fato é que este é o caminho melhor para o cumprimento do propósito de Deus, para a glória de Deus, para o bem de Israel. Ou seja, era melhor enfrentar um deserto vazio e uma batalha espiritual mais adequada para Israel, uma batalha da fé. Imagine, mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Teriam que conviver com um milagre constantemente. Como Deus iria sustentar tão grande população no deserto? Seria uma batalha também. Seria, então, um conflito muito mais interno, espiritual, e tudo isso, então, é a vontade de Deus, é mais adequado para Deus forjar o seu povo, para preparar o povo para que, no futuro, entrasse em Canaã e combatesse o combate do Senhor contra os filisteus. E Deus, irmãos, não envia tentação, no caso, Deus não tenta, mas Deus não envia provação que não seja adequada à condição do seu povo. Paulo fala sobre isso. Em 1 Coríntios 10, 13, vejam. Como o Senhor sabe da fraqueza do seu povo e envia exercícios, disciplinas, provas proporcionais. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus sabe o que é que o povo
poderia passar ou suportar ou não. E Deus revela: o povo não está pronto para a guerra, para ir por esse caminho. É um caminho mais curto, mas tem guerra. Vai haver sangue, pessoas então perderão a sua vida e o povo não está preparado. Nós sabemos, irmãos, que Cristo é o caminho à luz do Novo Testamento. O Evangelho aponta para uma porta estreita, para um caminho estreito. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, e como disse, qualquer atalho para o céu é desobediência. Qualquer atalho da imaginação do homem, aqueles que tentam ou querem ir para o céu pelo moralismo, pelas boas obras, por uma fé meramente intelectual, ou por meras experiências carnais. Muitos procuram atalhos para ir para o céu, alguns por caminhos mais rápidos e confortáveis. É muito comum, irmãos, e da natureza carnal, quer ir para o céu, mas não quer evitar a cruz. Não quer tomar a cruz. Isso é muito comum. E eu creio que é um grave problema do nosso tempo. Claro que se você fala do céu, das maravilhas, as pessoas querem Jesus, querem ir para o céu, mas quando vem a primeira dificuldade, problemas, a cruz, sofrimentos pela causa do Evangelho, você vê que já uma grande parte não continua no caminho e procuram atalhos que são desobediência à Escritura. John Bunyan, ele descreve de modo maravilhoso no seu livro Peregrino, de modo, numa literatura de algo tão bíblico ali, a Escritura sendo explicada numa linguagem até para as crianças compreenderem, como esses atalhos, irmãos, são desobediência a Deus, como ofendem a Cristo e ao Evangelho, como muitos se perdem buscando esses atalhos. Ou seja, o povo de Deus é guiado por Deus, sempre está onde Deus quer que esteja, e o caminho não é o que o povo acha que é melhor, é o que Deus determinou, e é um caminho de cruz, que leva para a cruz. E o povo precisava aprender isso, irmãos. Outro ponto, que não era para ser pelo caminho dos filisteus, lembra que o povo disse, que Deus disse perdão para o povo? Deus disse para Moisés que o propósito de Deus é: vocês vão ser livres, vão sair e vão me adorar nesse monte, no Monte Sinai. Então era necessário ir pelo caminho do deserto para que eles fossem em direção do Monte Sinai. Não era o plano de Deus pelo caminho rápido ou pelo caminho dos filisteus. E por meio então do deserto, o Senhor vai formar o caráter, o povo de Deus vai aprender a viver com liberdade, mas também com responsabilidade. Ou seja, Deus vai usar o deserto para amadurecer o seu povo, os seus eleitos. Então, irmãos, salvação é algo desafiador. As pessoas querem facilidade, atalho. Mas Deus salva um povo e chama esse povo, a igreja hoje vive isso, por meio de tomar a cruz, do caminho estreito. Deus salva um povo e chama um povo para a obediência da fé. É isso que Deus faz. Então, salvação é de graça, é pela graça, mas não é algo tão simples como muitos parecem querer crer ou preferem crer em algo mais confortável, querem ir para o céu sem a cruz. Isso não é evangelho. Querer ir para o céu sem carregar a cruz, ir para a glória, glória sem cruz, isso não é o evangelho. Tire isso da sua cabeça. Que você pode viver sem tomar a cruz todos os dias. E que no final está no caminho. Tire isso da sua mente.
Veja no verso 18 que Deus fez o povo rodear pelo caminho do mar vermelho. Verso 18. Também diz aí, arregimentados. Isso era organizado, essa marcha era organizada. Mas veja que, quando o texto diz que Deus fez o povo rodear, Deus os levou, a liderança é de Deus, Deus está conduzindo. É o governo de Deus. É o que Deus diz, como falamos já em Deuteronômio 8:2, tu sabe que o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos no deserto. Foi Deus que quis que tu estivesse no deserto, 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que havia no teu coração. Deus quer isso. É por isso que Deus leva o seu povo pelo caminho da cruz. Deus então quer te humilhar, provar, saber o que está no coração, se é fidelidade a Deus, ou se é de fato rebelião, como muitos que se rebelaram e caíram no deserto. E disto, irmãos, nós temos um grande alerta nesse texto. O caminho de Deus não pode ser rejeitado. A cruz não pode ser passada por alto. Rejeitar o caminho de Deus, que seria voltar para o Egito ou seguir por outro caminho, é rejeitar a Cristo, que é o caminho da cruz de Cristo, é rejeitar a sabedoria paternal de Deus. Deus paternalmente diz, não, o povo não vai pelo caminho dos filisteus. Eu sei, eu sou pai, bondoso, amoroso, não estão prontos, não têm condições de enfrentar a guerra. E então é melhor ir pelo deserto. Rejeitar a sabedoria de Deus, o caminho de Deus, então, de fato, irmãos, é algo muito grave no que diz respeito ao Evangelho. É equivalente ao querer o atalho. Há muitos atalhos, caminhos que ao homem parecem caminhos bons, direitos, mas que no final são caminhos de morte. Desviar-se da estrada real é ofensivo ao rei. A estrada é dele. E Deus guiou o povo pelo deserto para humilhar, para provar. Vamos ver o que está no coração. No deserto, Deus providenciou o maná, o pão da vida, o tipo de Cristo, o maná, sustentou o seu povo. Esse grande milagre. Então, tudo isso tem um propósito cristocêntrico, messiânico. Tudo isso, irmãos, fala conosco a igreja. Tudo isso é a igreja da antiga aliança, experimentou como sombras e tipos, e isso é real hoje para nós. Nós também somos Israel e também estamos no deserto desta vida, em direção ao estado eterno, à vida eterna, a Canaã celestial. Então, nós, assim como os nossos irmãos lá do passado, estamos na mesma jornada e debaixo, então, do mesmo evangelho, da mesma ordenança de Deus. Irmãos, em segundo lugar, nós temos no verso 19, fé nas promessas e os ossos de José. Aí é um parêntese entre a questão da saída do povo e também do que Deus vai dizer sobre a presença de Deus na coluna de nuvem e de fogo. Aí um parêntese aí no verso de número 19, em que está registrado, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Em Gênesis 50, 25, José falou isso. Deus certamente vos visitará. Quando isso acontecer, lembrem da promessa que fizeram comigo. Levareis os meus ossos daqui. No Novo Testamento, em Hebreus 11, 22, o autor aos Hebreus diz, pela fé, veja que essa história dos ossos não foi uma vontade carnal terrena de José,
Foi por causa da promessa do pacto. José sabia o que iria acontecer à escravidão e depois à libertação do Egito, que Deus levaria o seu povo para a terra prometida, e José então morreu nessa fé. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. José falou do êxodo, porque Deus havia dito para Abraão, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Meus irmãos, nós vemos aqui a fidelidade de Deus. Deus prometeu, José viveu e morreu na certeza disso. E por isso José deu essa ordem. E agora Deus é fiel, ele cumpriu a promessa. E Israel, através de Moisés, pôde cumprir a promessa a José. José, irmãos, como já vimos, um grande patriarca, um tipo de Cristo. E então nós temos aqui esta narrativa sobre os israelitas carregando estes ossos de José, porque Deus foi fiel à promessa feita a Abraão. Isso prova, irmãos, que estes santos morreram, viveram e morreram com plena convicção da esperança. Esses homens e mulheres de Deus do passado viveram e morreram com a plena convicção da esperança de que Deus cumpriria a sua promessa, da visitação de Deus. Deus vai visitar o seu povo. José não viu nada disso se cumprir em sua vida, morreu na fé, com essa certeza, Deus vai visitar o seu povo. E Deus fez isto agora. Israel experimenta isso. Isso é maravilhoso, é encorajador experimentar isso. Mas, irmãos, é interessante ver isso, que José morreu crente na promessa da ressurreição e de que Israel entraria na terra prometida. E os descendentes crentes de José também viveram e experimentaram essas mesmas promessas. E nós e você, crente, a igreja hoje, deve viver e morrer nessa esperança da visitação de Deus. Todas as promessas de Deus serão cumpridas, especialmente a promessa de salvação, novo céu e nova terra. Cristo já veio, a grande visitação de Deus já veio, mas Cristo virá novamente. Nós devemos, você crente deve viver, viva de acordo com isso. Morra nessa fé. Certamente Deus visitará o seu povo, haverá salvação, ressurreição. Entraremos na posse da herança, novo céu e nova terra. E Israel experimentou isso de modo aqui em sombras e tipos. Moisés tomou o corpo mumificado de José e levou consigo por ocasião do êxodo. E isso mostra como Deus é fiel e verdadeiro. A fé, meu irmão, é um terreno seguro para permanecer na vida e na morte. Você pode viver e morrer nessa fé como os nossos antepassados espirituais viveram e morreram nessa fé. É isso que você, crente, deve fazer hoje. Viver nessa fé. Simbolicamente, ao carregar aqueles ossos, é como que carregar esse legado espiritual, é isso que Moisés estava fazendo. E nós, irmãos, também pela fé devemos viver e morrer nessa esperança e sermos fiéis ao legado espiritual da Escritura, dos santos e fiéis que viveram antes de nós e morreram. Desse modo, carregar os ossos aqui não é mera questão sentimental, como muita gente pensa assim, eu estou longe da minha terra, gostaria de ser sepultado na minha terra, se morrer, alguns acham que seria bom, até investem nisso para ter os seus ossos transportados, transferidos para um outro lugar. Não é essa a questão aqui, irmãos, no texto. O que temos aqui é
fidelidade a um pacto, a uma promessa. O que temos aqui é a visitação de Deus, que José esperava. E já veio essa visitação aqui, tipificada pela saída do povo do Egito, mas essa visitação veio, o seu ponto alto veio dessa visitação quando o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou, nasceu, morreu, ressuscitou. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Cristo é o guia do seu povo para a herança eterna. Nós vivemos e morremos na plena certeza da expectativa da sua segunda vinda. É a grande final visitação do Senhor. Ou seja, nós aprendemos aqui com Israel, com esse texto, que este é um padrão de Deus, então nós devemos viver e morrer nessa expectativa. Isso, irmãos, afeta o modo como a igreja vive, como você deve viver. O modo como você trabalha, o modo como você usa as coisas desse mundo, isso é em extremo afetado pela fé, pela esperança. A fé produz obediência, uma vida para Deus e também até uma morte, digamos assim, para Deus. Então você precisa, crente, fazer um autoexame, se está vivendo assim, deste modo. Seja fiel à aliança, aos compromissos da aliança, do pacto, daquilo que é o legado espiritual que temos dos nossos pais do passado. Desse modo aqui, essa preocupação com os ossos de José, ou uma preocupação que nós temos em conhecer a história, as biografias dos nossos irmãos do passado, não é para alimentar sentimentalismo, meramente. Mas porque foram irmãos fiéis que morreram na fé e que nos deixaram um legado de fidelidade. E nós, irmãos, não devemos viver como se a igreja tivesse começado nos nossos dias, no século passado. Mas Deus tem um povo e Deus cumpre as suas promessas para com esse povo em toda a sua história. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos do verso 20 a 22 a presença constante e protetora de Deus. Verso 20 a 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós temos aqui o início da jornada e o acampamento de Israel no deserto. Não há mais nada da estrutura social egípcia que eles estavam acostumados. Agora, diante de si um deserto e Deus com eles ali para os guiar na jornada. E então nós temos aqui a narrativa que descreve Deus vai adiante numa coluna de nuvem, sombra de dia, e fogo, luz de noite, nunca se apartando, nem de dia nem de noite, a presença constante, protegendo, separando o seu povo. Irmãos, o fato de haver uma descrição de duas colunas não indica duas presenças, não é isso que quer dizer, mas é uma única coluna, onde o fogo à noite, a luz era mais visível, e durante o dia, então, isso não era tão visível, à noite, por causa do contraste do escuro. Então, essa coluna, então, ela é a presença constante de Deus, é contínua. Dia e noite, não se aparta. Deus está com o seu povo. Essa coluna, ela é semelhante à fumaça conhecida no Antigo Testamento como Shekinah, que representa a presença de Deus, um tipo de Cristo. No Antigo Testamento, fica muito claro, irmãos, então, a partir desse texto, e o que temos no Novo Testamento, que Cristo está com a igreja no deserto. Israel é a igreja no deserto,
E Jesus Cristo, o Senhor, está com a sua igreja. E isso é muito solene. E isso deve nos levar a uma reflexão, meditação nestas coisas, observando especialmente como isso é descrito no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10, a partir do verso 9, descrevendo esta jornada de Israel no deserto. Paulo diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Cristo está presente, o Deus Trino, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo está presente, especialmente através da presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E o Deus que está conosco é um Deus pessoal e santo, e a nossa vida está diante dele. Veja a solenidade disto, porque muitos caíram no deserto, porque foram incrédulos, porque viveram como se não estivessem diante de Deus. Um tipo de ateísmo prático, agnosticismo prático, até intelectualmente sabem de Deus, tinham ali aquelas experiências, mas na prática viviam como se não houvesse Deus. E essa presença, irmãos, para nós hoje não é uma mera questão de sentimento. Se estou sentindo essa presença constantemente. Nós que já estamos em Cristo, nós já temos o Espírito Santo, nós devemos olhar para o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e estar plenamente convencidos desta realidade. Claro que em determinados momentos Deus, pela sua graça, nos concede de modo mais experimental a consciência dessa presença, mas de fato, irmãos, nós temos essa presença conosco e hoje ela é espiritual, não menos gloriosa do que a presença visível. A presença de Deus conosco, invisível, pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós. Deus está presente. Cristo fala pela palavra, o Espírito Santo fala pela palavra. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, constantemente. Até a consumação do século, Mateus 28, 20. O Senhor Jesus nos prometeu conceder, enviar o seu Espírito Santo. Então nós não precisamos de algo visível, de experiências, de sentimentos, para vivermos de acordo com essa realidade. Pela fé, devemos experimentar isso, crer, ouvir a voz de Deus, submeter a esta realidade, a esta verdade e viver de acordo. Temos também aí, irmãos, no verso 20, o início da jornada. Eles partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Não é um local, não há nada demais neste local, em Etã. E o texto diz que imediatamente após a saída, a coluna está presente. Israel é guiado por Deus e eles são guiados em direção a Pi-Hairote. Ou seja, como falamos no primeiro ponto, há uma orientação divina, há uma presença constante. Isso é um privilégio, mas também uma responsabilidade. E isso deve ser aplicado à vida particular de cada crente, mas também veja que Deus está conduzindo um povo, a igreja. O Senhor opera na igreja, é o que Paulo fala lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, a partir do verso 1.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos comeram de um manjar espiritual, beberam da mesma fonte, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Há um guiar particular, é verdade, porque Deus é soberano e Ele guia os seus filhos, mas há um guiar da igreja. Assim como no Novo Testamento agora, todos nós estamos juntos, debaixo dos meios de graça, fazemos parte da mesma mesa, comemos o mesmo pão, tomamos o mesmo cálice do Senhor, comemos da mesma carne de Cristo, bebemos do mesmo sangue, da mesma água da vida. Mas Paulo diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. É por isso que temos todo esse relato de tantos que ficaram prostrados no deserto. Isso Paulo diz, exemplo para nós. Essa exortação é para nós, irmãos, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Essa presença, então, esteve com o povo, é real, e ela chegou ao seu ponto mais alto na história da redenção, na encarnação do Redentor. E nós, irmãos, temos e teremos essa presença visível na eternidade, através de Cristo. Mas hoje nós olhamos para essa presença de Cristo pela fé. Jesus Cristo é exposto diante dos olhos da fé pela pregação. Cristo, em sua natureza humana, está à destra de Deus. Como Deus está em toda parte, está presente conosco, aqui em nós, pelo seu Espírito, e nós olhamos para Cristo pela fé. Ele é exposto diante de nós, e nós vivemos aqui na esperança de que o veremos face a face. Estaremos para sempre com o Senhor, e devemos, enquanto estamos aqui na jornada, como igreja militante, no caminho estreito, devemos viver já pela fé nesta realidade. Cristo é o cabeça da igreja, está presente. Cristo governa a sua igreja, guia a sua igreja, através dos seus oficiais, do seu Espírito, da sua palavra. E isso é solene, irmãos, isso exige um autoexame, é necessário reconhecer e temer a presença de Cristo, porque Israel murmurou, desobedeceu, não temeu, viveu de qualquer maneira, quis os atalhos, quis então ir por um caminho que não fosse o da cruz, e nós vemos que tantos caíram no deserto, algo lamentável, e que é um alerta para nós. Irmãos, diante disso ainda, aplicações finais. Saiba disso, meu irmão, você sempre esteve onde Deus quis que você estivesse. Não há nada aleatório em tua existência, onde tu nasceu e toda a existência. E quanto ao futuro também é verdade que o homem faz planos, mas Deus é quem determina os passos do homem. Ou seja, cada crente, a igreja, só consegue estar onde Deus quer que ele esteja. Nós devemos então reconhecer a soberania de Deus. Nós também, como falamos, embora não tenhamos uma coluna visível, mas Deus está conosco, há uma presença constante pela obra do Espírito, e isso, irmãos, devemos considerar. Há algo interessante aqui no texto, irmãos, que é uma tensão entre o já e o ainda não da salvação. Israel está salvo, foi liberto do Egito, mas ainda não. Ainda precisa andar pelo caminho, batalhar para entrar na terra. Essa é a mesma posição da igreja nesse mundo. Entre esse estado em que fomos salvos e a consumação, a volta de Cristo,
Fomos salvos no que diz respeito à regeneração, isso é irreversível. O Senhor nos regenerou, nos salvou, mas há um sentido em que ainda não veio a consumação, ou ainda não chegamos à meta final ainda, ao estado eterno. Nós, irmãos, estamos na jornada. E você, crente, como deve viver como um salvo pela graça? Como é que é a peregrinação do crente? Reconhecer a fragilidade, os perigos, há risco de queda, de apostasia, a voltar a viver um padrão anterior à conversão, viver igual ao mundo, ou moralismo, alguns passam a depender do moralismo, achando que vão ser salvos, porque obedecem mandamentos. Desse modo, irmãos, nós devemos considerar isso. Você, crente, precisa fazer um autoexame quanto a isso. Outra coisa que vemos aqui é que Cristo não salva e abandona. Alguns creem, então, são salvos pela fé ou consentem com essa fé e passam a viver uma espécie de ateísmo prático, ou agnosticismo prático. Uma postura que parece muito também a sua vida com o secular dos nossos dias. A pessoa é salva, mas passa a viver de modo secular, dá a entender que o caminho de Deus, então, não tem cruz, não tem negar a si mesmo. Faz o que quer, vai do jeito que quer. Não tem Cristo governando a sua vida, a igreja, pela palavra. Isso, irmãos, é o perigo do atalho ou o perigo de voltar ao Egito. Se o coração está no Egito, isso é ofensivo a Cristo. Então é necessário considerar estas coisas. Creia na visitação de Deus em Cristo, que já veio e que virá. O Senhor virá. Como é que o Senhor vai te encontrar vivendo? Caso morra antes da vinda do Senhor, como é que você morreu, viveu e morreu? Na fé, como José, ou por outros caminhos e atalhos? Caso Cristo não retorne em nossa geração, a aliança continua de pé. A fé tem que ser transmitida. Os filhos irão andar por esse caminho, nós devemos apontar o caminho, pregar o evangelho aos filhos, ou seja, viva de modo fiel ao pacto, morra de modo fiel, ensine os teus filhos com a vida, com a tua vida e com a tua morte. Ou eles vão lembrar, meu pai era crente, mas creu e tal, era membro da igreja, mas não via meu pai servindo a Deus. Não via lendo a Bíblia, orando, indo à igreja. Que caminho é esse, irmãos? Crente, submeta-se à coluna de nuvem e fogo. É Cristo presente. Submeta a Cristo. Cristo está presente, fala pela palavra, pelo Espírito. E como vimos então, não se deixe enganar pelas propostas do mundo, do secularismo. Se humilhe, vá a Cristo, peça ao Senhor que te guie pelo caminho. E não se deixe enganar, porque muitos se desviaram e têm seguido caminhos de morte e de destruição. Mas certamente, irmãos, todos aqueles que são guiados por Cristo e que estão em Cristo, certamente têm esperança, e nós temos esperança de que é o nosso caso. O Senhor tem falado conosco, mas estejamos atentos, que possamos refletir nisto, e que o Senhor tenha misericórdia de muitos que têm se desviado do caminho da santidade, da cruz, e que têm ignorado os alertas de Cristo na sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, então, de nós, nos abençoe. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, único Deus, Rei, cabeça da igreja, te adoramos nesse momento de culto.
poder, ó Deus, nesse dia do Senhor, vir à tua casa, ouvir a tua palavra. Tão grande privilégio, ó Deus, o Senhor nos dá. Abençoa a tua igreja, ó Deus, guia o teu povo. Também, ó Deus, chama e atrai os que estão distantes, não conhecem o teu evangelho. E, ó Deus, que aqueles que são chamados possam compreender a natureza do evangelho, da salvação. Também, ó Deus, como essa salvação é nesse tempo, ó Deus, entre a conversão e a glorificação, a regeneração e a glorificação, como a igreja militante vive nessa terra. Ó Deus, dá consciência ao teu povo, desperta o teu povo para uma vida de santidade, de piedade, de mortificação do pecado, uma vida de temor diante do Senhor, que está presente todos os dias conosco, e é um Deus santo que trata, que disciplina o teu povo. Ó Deus, não nos deixa viver de qualquer maneira, também nos livra dos enganos do mundo, dos atalhos, e nos dá andar seguros com Cristo, e nos guarda, protege, para que, guiados pelo Senhor, cheguemos em segurança ao estado eterno. Nos ajuda, ó Deus, tem misericórdia de nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém.